tarde, pessoal. Estamos iniciando mais uma live aqui e essa live é de entrevista com o André, que ele participou do filme Lucas Neto tem um Plano dos Vilões e também de um Natal Muito Atrapalhado. Você já gravou outros filmes ou só foi esses dois que você fez, o Natal Muito Atrapalhado e o Plano dos Vilões? Você está dizendo filmes do Lucas Neto ou filmes em geral? Filmes em geral, contando, claro, com o do Lucas. Lá no Lucas Tum eu fiz esses dois. Foi primeiro Natal Muito Atrapalhado e agora o Plano dos Vilões, que não é por nada não, tá divertido pra caramba, tá muito bom. E eu fiz E muito já legal assisti todos os meus. alguma sobre tudo isso daí, desse universo do Plano dos Vilões também. Aham. Mas no cinema brasileiro eu já tive a oportunidade de trabalhar em outros filmes, sim. É muito bom fazer cinema. É uma ralação, como eu estava te falando. Assim, a gente tem que se dedicar muito e quando a gente vai fazer cinema, a gente descobre que é muita gente trabalhando, sabe? Além do elenco, você começa a conhecer as pessoas de todas as funções. Você começa a ver como é importante o cinema brasileiro ser levado a sério, sabe? E já tive a oportunidade de fazer filme de comédia, já tive a oportunidade de fazer algumas coisas um pouco mais densas, mas o povo gosta muito de me chamar para fazer comédia e eu também adoro fazer comédia. Eu fico rindo bastante nas cenas de você e do Dani, que vocês arrasam na comédia. Não importa, eu tô aqui parada, não tô com vontade nem um pouco de rir. Mas vocês fazem umas mímicas assim, eu falo, oh, meu Deus, eu não tô acreditando nisso, vocês são muito atrapalhados, esses personagens que vocês fizeram. E não tem como, eu sempre chamo minha família pra poder assistir todo mundo junto. E quando lança na Netflix, aí melhor ainda que a gente maratona, rever os outros filmes antigos, os novos e tudo mais. Sou viciada. Que bom, que bom. É muito divertido mesmo, né? Como foi voltar a fazer outro filme com o Lucas e podendo fazer esse personagem também voltar, né? Por causa que vocês fizeram o Natal Muito Atrapalhado, mas não tava assim, né? Não tava uma esperança. Esperança eu tinha de poder voltar de novo esses prisioneiros super divertidos, que eu sou muito fã, e voltar de novo aí para poder as telinhas aí dos filmes do Lucas. A gente torcia muito, a gente queria muito fazer mais e, e desde lá de trás, assim, a gente achava que era possível. E quando chegou o convite, pô, foi mais legal ainda, né? Porque fazer o primeiro filme já foi uma experiência para mim e para o Daniel muito legal. A gente adorou, assim, a gente se divertiu muito e desde o início a gente percebeu que a gente estava numa equipe muito legal, porque as pessoas que trabalham lá realmente levam aquilo muito a sério e de vez em quando fazem coisas inacreditáveis acontecer, porque é muita coisa para gravar, é muita gente envolvida e a coisa vai dando certo. Então, a gente já fez o primeiro filme, já ficou com toda uma admiração pelo que estava acontecendo, fora o quanto foi legal pra caramba. E aí, quando chamaram a gente para fazer o segundo filme, a gente já abriu um sorriso, né? Porque de cara a gente já falou, vamos lá se divertir muito de novo, fazer comédia pastelão. Vai ser muito legal. Como você estava falando, a gente adora isso, que a gente chama de humor físico, que é quando a gente faz comédia com o corpo, quando a gente faz aquelas brincadeiras que existem desde os filmes mais antigos, assim, se a gente for ver os filmes do Charlie Chaplin, se a gente for ver os Trapalhões no Brasil, se a gente for pensar no Paulo Gustavo, na Tata Werneck, todo mundo tem essas referências de humor físico e a gente adora brincar disso. E quando a gente está lá no set, o diretor pede muito para a gente fazer. O Lucas Margutti, nosso diretor queridíssimo. E então o que eu posso dizer é que foi mais divertido ainda. O primeiro já foi divertidíssimo. No segundo, que a gente já se conhecia como dupla e que a gente já estava louco para gravar, aí realmente, né? Foi só felicidade. Como foi gravar esse filme? O Lucas Neto tem o Plano dos Vilões. Você sentiu alguma diferença desse filme para o outro que foi o Natal Muito Atrapalhado? Teve muitas diferenças, mas foram diferenças muito legais. Porque no primeiro filme a gente gravou em um lugar longe do Rio de Janeiro e nós éramos os únicos vilões. E esse é um filme especial, né? Porque ele reúne
os vilões de vários filmes que fizeram muito sucesso. Então a gente, de repente, se encontrar todo mundo assim, era era só figura junto. Então, enquanto a gente. Porque quando a gente está trabalhando assim, às vezes a gente fica muito tempo esperando. Sabe? Você está gravando, aí fala, agora espera aí um pouco, que vai fazer outra cena. A hora de ficar esperando era com muita gente divertida, entendeu? Então a gente estava sempre rindo. A gente estava sempre contando piada. O camarim era muito legal. A estrutura do filme é diferente, né? Porque aquela era uma história onde nós éramos os vilões do início até o fim. E outra coisa é que dessa vez a gente o tempo inteiro estava se sujando, se molhando. Então, realmente, isso também foi uma coisa bem marcante dessa gravação. Ficar azul, ficar molhado, ficar seco e rolar a escada. Foi muito legal. Imagino. E que eu até te perguntar isso, como foi gravar essas cenas, né, que vocês foram molhados, também caiu da escada, eu falei, nossa, como eles estão gravando tudo isso? Como foi gravar? Isso daí também era uma próxima pergunta, mas vamos adiantar logo. São vários momentos diferentes, assim, né? Porque no, quando a gente está fazendo cinema, as coisas são gravadas de uma forma pensada, né? Para depois dar certo. É tudo pensado para que depois, quando fica editado, aquilo fica mágico, né? Quando a gente precisou se molhar, nós tivemos uma sorte. Tava muito calor. Tava muito calor. Então, todas as vezes que a gente precisava se molhar, não era ruim, entendeu? Porque a gente acabava sentindo um alívio do calor. A gente ficou molhado por muito tempo. Por muito tempo. Tinha momentos onde a gente ia secando, aí tinha que molhar a gente de novo, porque por mais que a cena seja rapidinha, a filmagem não é. É, e o pó azul também foi uma coisa muito marcante, o pó do riso azul, porque a gente só descobre se vai dar certo na hora, né? Porque tem muita gente trabalhando, tem pessoas da equipe de arte já pensando muito tempo antes como que vai ser aquele pó, qual vai ser o efeito que vai dar. Só que só dá para testar nos atores na hora que a gente está lá. Então a hora de fazer essas cenas fica todo mundo um pouco nervoso, sabe? Porque tem que dar certo. E na Né, das coisas, dos experimentos. é Fica como faz. É, fosse um laboratório, né? Assim, que a equipe de direção de arte tem que ter umas ideias mirabolantes, e aí, quando chega lá na hora, fica todo mundo ali, vamos lá, tem que dar certo, todo mundo se concentra, vamos embora. E a hora de rolar a escada, não conta pra ninguém, mas tinha dublê. Mas não conta pra ninguém que eu falei isso. Nossa, hein, ó. Aí então ele tá falando dos bastidores aí, eu tô impressionada, imagino que vocês aí de casa também estejam. Que a cena, vê a cena e não imagino o que tá por trás dela, quantas horas ele ficou gravando aquela cena várias vezes, ou até mesmo, né? Como foi para tirar tudo aquilo do seu corpo, imagina. Então, assim, parabéns por esse trabalho, mais uma vez repetindo isso. Parabéns que esse trabalho tem que se dedicar muito mesmo. E a gente tem que fazer realmente porque a gente gosta, porque você faz isso porque você gosta, então assim fica cada vez mais divertido. Então, parabéns por esse trabalho incrível. Obrigado, Yasmin, obrigado. De fato, eu faço com muita alegria e posso dizer que a equipe toda. Sim, dá para perceber que vocês fazem, entregam tudo de uma forma, como posso dizer, uma forma muito divertida e muito verdadeira. Dá para poder ver. Tudo Que isso vocês passam nas telas. Dá para perceber tudo isso. isso é... Então, lá pra... Vai, pode falar. Não, só estou dizendo que isso é que é legal, porque quando a gente se diverte trabalhando, o filme fica mais legal, né? É isso que acontece. Quando é divertido, né, aquele trabalho chato que a gente faz, né, dá para poder ver, tem aquela transparência que passa da gente nos vídeos e tudo. É, O costume é perfeito, é um universo incrível. E os filmes, tudo são muito bons. E vocês, atores, se dedicam bastante. O Dani, em uma live em 2020, ele tinha me revelado que vocês fazem assim, essas cenas de mímicas, essas coisas vocês brincam bastante. Então, tipo assim, a maioria delas, claro, são improvisadas.
para poder entrar aí, né, em ação. Como que é fazer essas cenas aí em todas, não todas, acho que não, né, mas assim, algumas improvisadas? Então, quando a gente foi fazer o primeiro filme que a gente fez, O Natal Muito Atrapalhado, eu e o Daniel, a gente não se conhecia ainda. E quando a gente começou na filmagem, a gente começou a perceber que a gente ia poder improvisar, que é uma coisa que nós dois gostamos muito de fazer. E tanto o Lucas, diretor, quanto o Lucas Neto, eles mostraram pra gente que a gente realmente podia improvisar e que eles acharam legal que a gente improvisasse. Aí a gente começou a ter muita ideia. E a gente começou a se divertir muito. Aí toda hora a gente chegava pro diretor e falava: vem cá, pensando num negócio aqui, pode ser? E olha, pra te falar, Yasmin, quase tudo que a gente propõe, eles topam. Quase tudo. Então a gente fica só querendo ter mais ideia, porque as coisas vão valendo, sabe? Quando a gente propõe, quando a gente vê, valeu. E aí, nesse novo filme, a gente já se conhecia, a gente já sabia que trabalhar com o outro era muito legal. Porque não é sempre que isso acontece. Não é sempre que você encontra uma dupla e é fácil de improvisar. E no nosso caso, a gente até fica falando, como que a gente ainda não se conhecia? Porque quando a gente vai trabalhar junto, parece muito fácil. Dá uma sensação de que a gente já se conhece há mais tempo, sabe? E nesse novo filme, desde o início, desde o roteiro, desde a leitura, o Lucas Margutti, diretor, ele já falou com a gente isso, assim, ó, quero que vocês cheguem com a dupla, vamos lá, vai valer. Então, nossa, esse segundo filme, a gente improvisa, você não tem ideia do quanto a gente improvisa. Mas é claro, é tudo, né? Como assim? Como está no roteiro? Como assim que eles estão fazendo tudo isso? Quando ele me tocou nisso na live de 2020, eu não tinha percebido no filme do Natal do Trapalhão, não tinha percebido, né? Depois que ele me falou, comecei quando eu revi, eu comecei a perceber, eu falei, ih, realmente aquela cena lá que ele tinha falado comigo. Aí, quando eu vi esse bônus de onda, eu falei assim, quando eu fizer uma live com o Dani ou com o André, eu vou perguntar sobre isso, porque esse filme eles entregaram tudo, ficou incrível. Eu só fico falando incrível porque realmente é incrível, gente. O trabalho é incrível, esse filme é incrível, tudo é incrível, gente. Eu tô impressionada assim, eu fico. Fico E, não, assim, e assim, na verdade, tem um roteiro e ele precisa ser seguido, né? Assim, tem uma história para ser contada. Então, eu estou dizendo assim que a gente improvisa muito a partir disso, né? A partir da história que a gente precisa contar, a gente procura compreender dentro daquela história o que pode acontecer a mais daquilo, principalmente porque o ambiente permite, né? Porque como que você vai colocar num roteiro exatamente qual vai ser a brincadeira, a piada, a pantomima, o teatro físico que aqueles atores vão fazer de uma forma honesta, espontânea, né? Vai depender um pouco do que acontecer ali na hora. Que nem eu estava falando sobre quando a gente vai experimentar o pó azul, sabe? São coisas que tem um risco ali na hora da coisa dar certo ou não dar certo. Então o que a gente faz é se concentrar na história e ir tendo ideia, porque todas as vezes que o diretor diz pra gente que a gente pode usar a ideia, aí a gente só comemora e se diverte. Aí a partir do momento que valeu, né? Porque assim, como é que funciona? Aí a gente improvisou um negócio, aí aquilo valeu. A partir desse momento, aí a gente tem que refazer aquela cena várias vezes, porque o improviso que a gente propôs ficou legal. Aí, tá, então agora faz a mesma coisa com a câmera lá, a mesma coisa com a câmera lá, agora a mesma coisa molhado, entendeu? nossa, a gente acha assim, eu achava que não era assim tão complexo, né? A gente acha que é uma coisa fácil, mas não é não. Tem que repetir, se já improvisou, imagina repetir o seu próprio improviso. Nossa, É, que desafio. mas é por isso que eu estou dizendo que é um trabalho de muita dedicação trabalhar como ator ou como atriz, porque exige muito da gente. E quando a gente está num set de filmagem, não é o tempo todo tranquilo, porque é um ambiente de trabalho muito sério, com muita gente trabalhando, é muita coisa importante acontecendo. E é importante que, como profissionais do elenco, a gente compreenda e consiga manter um bom humor. Não é sempre que é fácil. Eu admito que nesse set dos filmes do Lucas é fácil manter o bom humor, porque de fato eu acho que tem um combinado geral assim de que a gente precisa
fazer aquilo se divertindo, sabe? Mas é um trabalho de muita dedicação mesmo. Isso é verdade, é importante. Por isso que é legal contar os bastidores, né? Porque, na verdade, a gente se dedica muito. Sim, por isso que eu gosto de trazer essas lives para a galera que gosta e acompanha, para eles poderem saber mais um pouquinho, né, sobre esses bastidores, porque eu gosto também muito de saber disso tudo. Qual foi a sua cena que você mais gostou de gravar? Nossa, é difícil dizer isso de mim. Difícil, principalmente porque eu estou te dizendo que foi muito divertido. Mas deixa eu pensar alguma que tenha sido muito divertida de fazer. Tem uma que eu acho. Mas não vou dizer que é a mais, porque realmente muitos momentos foram muito divertidos. Mas tem uma que foi muito legal, que é quando a gente está na van e aí a gente tem que sair de dentro da van, porque é a vez dos prisioneiros de invadirem a casa. E aí a gente fica lá do lado de fora fazendo uma cena de mímica muito longa, sem texto nenhum, e, e realmente ali jogando um com o outro e os câmeras também jogando com a gente assim de um jeito primoroso assim. Depois quando a gente assiste é que a gente vê, né, que na hora nós como atores, você não sabe direito o que o câmera está fazendo. Né? Cada um está fazendo o seu trabalho. Aí depois que a gente assiste, a gente pensa, caramba, olha só, ele estava pegando tudo que a gente estava fazendo. E também preciso dizer que tem um momentinho que está no meu coração, que é quando os bandidos entram na casa e ao invés de seguir o plano, eles percebem que tem uma planta de babosa e aí eles ficam muito envolvidos com aquela planta de babosa, principalmente o meu personagem. Eu amo esse momento. Quando eu falar assim ali, eu não conseguia parar de rir, porque, tipo assim, vocês tinham esquecido de tudo que o Elfo tinha falado pra vocês fazerem, que era pra poder sequestrar o Lucas e agir. E vocês estavam lá, ai, olha, esse arranjo, vamos levar, e coloca. Aí chega uma parte, né, que ele vai e fala, o Elfo, gente, vocês não estão fazendo nada do plano, né? Então tem que devolver. E você começa a devolver as coisas, aí você quer levar. Aí o Dani, não pode levar. Aí tem que colocar lá esses vai, segue o plano. Aí continuam sendo ainda mais atrapalhados ainda. Eu falo, meu Deus, como podem ser tão atrapalhados? Melhor que sejam, né? Isso aí. Qual foi a sua cena que você achou assim mais difícil de gravar? Mais difícil, teve uma cena que deu um pouco de trabalho. Porque, assim, não deu tudo certo. Mas tem uma cena que eu tinha que abrir, eu ia correndo atrás da Gi, ela entrava dentro de um armário, eu tinha que abrir a porta. Eu tô dando todos os spoilers, hein? Tô dando spoiler, tem problema da spoiler? Mas a Netflix, convido a você que ainda não assistiu, vai lá assistir depois dessa live aqui, vão se interessar de poder assistir. Quero saber o que acontece isso, hein? Vão lá correr para poder assistir depois da live, é claro. Depois da live. Fica aí até o final. E também, além do que eu tô contando, tem muita coisa. Porque tem os militares, tem as babás, é um monte de coisa acontecendo. Fora toda a parte do mizinho, enfim. É muito bom. E quando eu abria o armário, eu tinha que levar um soco de uma luva de boxe. E aí, até a gente entender como é que eu ia levar esse soco ali, deu um certo trabalho, porque tem que ficar de verdade, né? Não pode ficar de mentirinha, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender como é que faz. E aí, mais uma vez, a equipe ali muito atenta para quando o soco deu certo, a câmera também deu certo e valeu. E aí ficou super divertido, ficou engraçadaço.